Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Eu já estava com saudades de vir dar aula para vocês. Eu sou a professora Daiane da Escola Aldo Bonde e vamos ter uma grande aula juntos? Venham comigo, vamos ver nossos objetivos. Objetivos da aula: ler e compreender com a ajuda da professora o conto acumulativo O Grande Rabanete. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais. Diferenciar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. Agora observem essa imagem, o grande rabanete. Eu quero que vocês fiquem olhando bem essa imagem. Vou fazer algumas perguntas e vocês vão pensando aí. Como que é o nome da história? O título da história está fácil. Quem escreveu essa história? Quem fez as ilustrações? Como que é o nome da editora? Vamos pensar. E essas pessoas que estão ali? Tem pessoas, tem animais. O que será que aquele senhorzinho está segurando ali? Vamos pensar. Então vamos começar lá na primeira pergunta. Nome da história: O Grande Rabanete. O Grande Rabanete é formado por 3 palavras. O Grande Rabanete. Muito bem. Quem escreveu? A Tatiana Belink. Ótimo. Vejam se vocês estão acertando aí. As ilustrações, quem fez? Cláudios. Muito bem. A editora? Moderna. E o que será que vai ter nessa história hoje? Vamos pensar. Vamos ver o que vai ter? Então agora chegou a hora de eu contar a história para vocês. Prestem atenção. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então a vovó chamou a sua neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E puxa que puxa que puxa, mas nada do rabanete sair da terra. Então, a neta teve a ideia de chamar quem? O Totó, para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, o Totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato, o gato no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. E puxa, e de repente o rabanete saiu da terra. Eu sou o mais forte, disse o rato. Então todos sentaram e juntos comeram o rabanete, que era tão grande que deu para
todos comerem. E olha lá o pensamento do rato. Ah, esse pedaço aqui é de um queijo? Não, não era um queijo. Ele cuspiu o rabanete. E ainda sobrou um pouco para a minhoca que estava passando por ali. E você, acha que o rato era mesmo mais forte? Pensem aí, crianças. Será que o rato era o mais forte? Será que nessa história a união não fez a força? Um puxou e um foi segurando no outro para ajudar a tirar esse rabanete. Pensem aí, quem que é essa mulher aqui? Vocês conhecem? É a Tatiana Belink, quem escreveu a história O Grande Rabanete. Vão pensando o que tinha nessa história, como que ela era. E eu vou contar a biografia da Tatiana. Então ela nasceu lá na Rússia e chegou no Brasil quando ela tinha 10 anos. Adorava ler e quando se sentia triste ou sozinha, sentia-se consolada com as suas leituras. Então o livro para ela era muito importante. E quando ela teve os seus filhos, ela começou a escrever para contar para eles as suas histórias. Ela não queria contar de outra pessoa, ela queria escrever para os seus filhos. E assim, ela se apaixonou pelo mundo de escritora. Ela morreu com 94 anos, em 2013. E agora, venham aqui na bancada comigo. Olha só, o nome da nossa história era O Grande Rabanete. Muito bem. Olha que imagem bonita. Vocês lembram do nosso texto? E esse texto, como que é o nome dele? Bom, vamos pensar. É um texto que é longo, tem vários personagens. Uma história começa, daqui a pouco inicia com uma nova e sempre vai se repetindo uma parte dessa história. Vocês estão adivinhando como que é o nome desse gênero textual? Fica acumulando as ideias. Adivinharam? Então, olhem aqui na bancada com a professora. Quem respondeu aí? Estou escutando. Ah, é o conto acumulativo. Então, o conto acumulativo tem duas características principais, certo? Muito bem. Vamos colocar essas características aqui com a professora? Vou colocar aqui embaixo para vocês. Duas setinhas. A primeira característica é que a sequência da história se repete, seguindo uma ordem. Tem uma ordem, né? O vô chamou a avó chamou a neta o totó o gato e o gato o rato. Para tirar quem da terra? O rabanete. E qual que é a outra ideia principal aqui do conto acumulativo? Ele é fácil de memorizar. Por quê? Porque as ideias se repetem. Certo, crianças? Então, olha lá. As duas principais características do nosso conto acumulativo. Muito bem. Então, agora, eu quero que vocês olhem lá na tela com a professora. Nós vamos fazer a interpretação do texto. E eu quero que vocês me ajudem, combinado? De olho na tela. Marque um X nas respostas corretas. O que o vovô plantou lá na horta? Será que foi uma alface? Um rabanete? Ou uma couve? Como que era o nome da história mesmo? O Grande Rabanete. Agora ficou fácil. Quem respondeu rabanete acertou. Muito bem, crianças. Agora, enumere a ordem em que os personagens aparecem. O que é enumerar? É você indicar quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Nessa imagem fica fácil para a gente identificar. Olhem lá, o vovô está puxando o rabanete. Depois tem
A vovó. Depois tem a neta, o totó, o gato e o rato. Pensem aí. Vamos ver como é que ficou essa ordem? Olha a imagem lá. Então, primeiro, o vovô. Segundo, a vovó. Terceiro, a neta. Quarto, o cão, que era o totó. Vejam que o totó era o único que tinha um nome ali na nossa história. Quinto foi o gato. E sexto foi o rato. Muito bem. E o que eles falavam para tirar o rabanete da terra? Vocês lembram? Vamos ver lá com a professora. Será que era puxa que puxa? Sai que sai? Vamos que vamos. Tira que sai. Ou puxa que vai? Vamos ver? Tem um pedacinho do texto ali. Agora ficou mais fácil para a gente responder. Puxa que puxa e nada do rabanete sair. Muito bem. Então a resposta era puxa que puxa. Agora responda aí no seu caderno. Vamos ver? Será que o rato realmente foi o mais forte, crianças? Vamos pensar. Tinha várias pessoas ali nessa história e alguns animais. Será que realmente o rato era o mais forte? Sim ou não? Vamos ver a resposta? Não, ele não era o mais forte, não é mesmo? Ali todo mundo colocou a sua força para ajudar a tirar esse rabanete da terra. E qual foi a lição que todos puderam perceber ao final da história? Pensem lá. Será que eu tenho que pensar que só eu consigo? Será que eu tenho que pensar que eu pedindo ajuda para outra pessoa eu vou conseguir de uma forma melhor? Como será que eu tenho que pensar? Individualista ou coletivo esse pensamento? Como que tem que ser? Vamos ver a resposta? Que a união faz a força. Por que a união faz a força? Quando todos estão juntos, fica mais fácil de alcançar um mesmo objetivo. Qual era o objetivo da nossa história? Tirar o rabanete da terra. E falando em união faz a força, olhem lá na tela com a professora. Vejam como é importante ter a união para desenvolver um bom trabalho. Por que um bom trabalho? Porque nós preparamos tudo com muito carinho para vocês aí. Então eu gostaria de agradecer ao nosso grupo de trabalho de língua portuguesa e especialmente a professora Audrey e a professora Elô e a minha diretora Patrícia também da minha escola, que não está aqui na foto, mas eu também gostaria de agradecer. Muito obrigada por essa união, nós estamos fazendo a diferença juntas. Porque se eu estivesse sozinha, não ia ter graça, assim como vocês me ajudando. Então, muito obrigada. Vamos lá? Agora observe a palavra rabanete e risque a imagem que tem a primeira sílaba igual. Opa, vamos lembrar. Primeiro sílaba aqui no quadro comigo. Vamos lá? Então a palavra rabanete. Vamos ver aqui, ó. Opa. Muito bem. É uma palavra comprida. Tem vogais, tem consoantes. Então, agora vamos ver aqui com a professora. Como que eu vou separar essa palavra? Então, a separação de sílabas geralmente pode ter uma consoante, uma vogal, uma consoante mais uma vogal. Então, tem várias formas de ter essas sílabas aí para a gente separar. E aqui, como que a gente vai separar? Lembram que na escola nós sempre treinamos batendo palminhas? Então, vamos lá. Rabanete. Agora ficou fácil. Vamos separar aqui com a professora? Tracinho. 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 Agora ficou mais fácil para a gente identificar qual é a primeira sílaba de rabanete. Olha lá. A primeira sílaba é o Rá. Muito bem. Agora, olhem lá na tela com a professora Daiane novamente. Qual é a palavra que tem a primeira sílaba igual de rabanete? Vamos ver lá com a professora?
Será que é o porco? Porco. Não ficou igual a rabanete. Será que é o cachorro? Aqui no cachorro, o que nós temos que lembrar? Tem 2 R's. Um R fica em uma sílaba e o outro vai para a próxima. Então, ficou assim, ó. Cachorro. Certo, crianças? Isso acontece também quando nós temos 2 S's. E o próximo? Gato. Opa, vamos ver. Rabanete, gato. Está igual? Não, não está igual. Rato, rabanete. A primeira sílaba é a mesma. Então, qual imagem que nós vamos ter que riscar aqui, porque as palavras começam com a mesma sílaba? É o rato. Muito bem. Vocês estão acertando aí na sua casa, não é mesmo? E agora é diferente. Nós temos que circular a imagem que tem a mesma sílaba final que em rabanete. Então, qual que é a sílaba final? É o T. Rabanete. Certo? Vamos ver aqui com a professora. A primeira fruta é um abacate. Como que separa o abacate? Abacate. Opa! Vamos ver as outras frutas para ver se dá certo. Uva. Uva. Vamos lá? Abacaxi. Abacaxi. Olha, não está finalizando com o T. Nós já encontramos aí uma fruta que finalizou. E a banana? Banana. Vamos ver. Qual é a frutinha que finaliza? É o abacate. Muito bem, crianças. Agora, fiquem olhando lá na imagem, na nossa palavra. E agora eu vou perguntar para vocês aí. Quem conhece um rabanete? Quem conhece? Vocês conhecem um rabanete? Sim ou não? Então, a professora trouxe para vocês aqui conhecerem um rabanete de verdade. Olha só, aqui nós temos o rabanete. Então, a parte que está embaixo da terra, essas bolinhas aqui é o rabanete. Isso mesmo. O rabanete é uma raiz, é um vegetal. Mas a parte que nós comemos é a raiz, certo? E essas folhas ficam aonde? Para cima da terra. O rabanete é tão importante, é tão saudável, faz bem para a nossa saúde. Lembrando que nós devemos ter uma alimentação saudável sempre, crianças. Não comer tantas guloseimas, mas comer frutas, verduras, legumes. Isso sim, ó, vai nos deixar forte na hora de ajudar uma outra pessoa. Então, podem olhar aí o rabanete. E quem quiser, pode escrever a palavra rabanete aí no seu caderno e desenhar um rabanete. Então, podem olhar lá o rabanete. Olha lá como é que desenha. Peguem um lápis de cor vermelho, peguem um lápis de cor verde e tentem fazer aí o rabanete. O rabanete é rico em vitaminas e minerais. Olha que importante. Muito bem, deu tempo de desenhar? Vou deixar aqui do ladinho agora. E lá na nossa história, a professora falou para vocês lá no comecinho, né? Antes de lembrar da nossa história, que o nome de vocês era um substantivo próprio. Então, tinha que ser escrito com letra maiúscula. E na nossa história, eu destaquei ali que só um personagem tinha um nome. Vocês lembram qual era ele? Era o gato? Não, não era o gato. Era o cão, que se chamava Totó. Agora, no caderno de vocês vão colocar aqui igual da professora. Olha só aqui na nossa bancada. Então, aqui nós temos o vovô, a vovó, a neta,
o cão, que era o Totó, o gato e o rato, certo? Então, nós vamos escrever um nome próprio para eles. Lembrando que só quem que tinha nome aqui? O cachorro. Então, olha aqui com a professora. O cachorro se chamava Totó. Prof, por que você escreveu com letra maiúscula? Porque é um substantivo próprio. E os substantivos próprios têm que ser escritos com letras maiúsculas no início. Lembram? Então, vamos colocar um nome para o vovô, para a vovó, para a neta, para o gato e para o rato. Certo? Vamos colocar um nome aqui. Deixa eu pensar. Gabriel. Então, o vovô da história eu vou colocar como Gabriel. Olha lá, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E da vovó? Vamos pensar. Renata? Pode ser Renata? Vou colocar Renata. Vovó Renata. Olha lá. Vocês podem escrever com a letra que vocês souberem aí, combinado? E o nome da neta? Como será que pode ser o nome dela? Pode ser... Vamos pensar um nome... Heloísa. Vamos colocar Heloísa? Olha lá. E como que pode ser chamado o gato? Vamos colocar gato Miau? O nome dele? Tem o Totó, então, o Miau. E agora, como será que pode ser chamado o rato? Rato Mingau? Vamos colocar? Olha lá, então eu completei. Eu espero que vocês estejam fazendo aí. Olá, vovô Gabriel, vovó Renata, neta Heloísa, o Totó, que já tinha o seu nome, a gente não pode mudar, né? O gato Miau e o rato Mingau. Olha que legal, todos com letras maiúsculas no início, porque são nomes próprios. Muito bem, fizeram aí no caderno de vocês? Ótimo, então a professora vai deixar aqui. Quem quiser pode copiar aqui da professora. Vou segurar aqui para vocês olharem, combinado? E quem quiser pode escrever o nome que quiser aí na casa, né? Muito bem, olha as letrinhas, o contorno dessas letrinhas. Muito bem, crianças. E agora... eu queria que vocês prestassem atenção em duas palavrinhas que nós temos ali na história. Olhem aqui no quadro comigo. A prof vai escrever aqui embaixo, certo? Então, olha lá. Avô e avó. O que vai mudar aqui? Olha lá. Avô e avó. Conseguiram identificar o que mudou? Os acentos. Muito bem! Quer dizer que os acentos diferenciam as palavras? Sim! E nós vamos relembrar um pouquinho sobre os nossos acentos, porque vocês já aprenderam. Vamos ver aqui com a professora? Olhem aqui na bancada. Vocês lembram o nome desse acento aqui? Como que é o nome desse acento? É o acento... Quem lembra? O acento agudo. Muito bem, acento agudo. Prof, em que letrinhas que ele pode aparecer mesmo? O acento agudo pode aparecer nas letrinhas A, I, U e E. Certo? Muito bem. E o acento circunflexo?
que é o nome do outro acento. Então, ele pode aparecer em cima das letrinhas E, O ou A. Olha só, os dois acentos. Muito bem. O que a professora quer falar para vocês aqui? Olhem aqui na bancada esses acentos e vão identificando aí todas as características que a professora vai falar para vocês. Então, o acento agudo tem um som aberto, ó, avó. Olha a boquinha da professora aqui, então, agora. Avó. A minha boquinha abre, é um sonzinho aberto. E quando eu tenho o acento circunflexo, como é que fica? A minha boquinha fechada. Avô. Viram a diferença? Muito bem, crianças, como vocês estão espertos. E esse daqui é um conteúdo fácil para vocês, não é mesmo? Então, agora, para a gente treinar um pouquinho, eu vou colocar aqui do ladinho e nós vamos fazer uma atividade juntos. As nossas palavras não estão com acento. Ai, ai, ai. E o que nós vamos ter que fazer? Acentuar as nossas palavras. A prof vai pegar aqui uma folha colorida para colocar na parte de baixo. Vamos colocar aqui. Então, tá escrito aqui, ó, médico, férias, ônibus. Vou colocando aqui do ladinho para vocês identificarem. Dominó, consequência e lâmpada. Muito bem. Agora, crianças, eu quero que vocês peguem o caderno e tentem escrever essas palavras já com os acentos aí em casa, para depois a gente corrigir juntos, combinado? Então, vou dar aí um minutinho para vocês fazerem. Vamos lá, de novo. Médico. Como que nós vamos colocar? Eu vou falar com acento, tá? E daí vocês identificam onde é que vai esse acento. Médico. Férias. Ônibus. Dominó. Consequência. E lâmpada. Vamos mais uma vez? Médico. Férias. Ônibus. Dominó. Consequência e lâmpada. Agora, a professora vai acentuar. Vejam se vocês acertaram aí. Médico. Quem acertou? Muito bem. Senão ficaria médico. Férias. É um sonzinho aberto, ó. Férias. E aqui é ônibus ou é ônibus? Ah, muito bem. Quem colocou o acento circunflexo acertou. E lá no dominó, é dominó ou dominó? Olha a boquinha de vocês. Se abriu, é o acento agudo. Muito bem. E consequência? Eu falo consequência ou consequência? Consequência. Muito bem. Boquinha fechada. E agora aqui na lâmpada? Como que fica? Lâmpada ou lâmpada? Olha a boquinha de vocês. Se vocês falarem bem devagar, vocês conseguem identificar. Vamos ver lá com a professora? Como será que fica aqui? Qual acento eu vou colocar? Lâmpada. Quem acertou? Muito bem, crianças. Parabéns. Vocês são sensacionais. E para completar agora, nós vamos fazer uma trilha de acentos. A professora vai colocar aqui do ladinho. Essa trilha de acentos tem palavras que são acentuadas e algumas que não têm acento. E nós vamos ter que identificar quais são elas. Vou precisar da sua ajuda. Então, olha só, nós temos a trilha da tartaruga. Ah, dona tartaruga, vamos ver se a tua trilha precisa de acento? Flor, sol, mel, alface.
Precisa? Alguma dessas palavras tem acento? Muito bem. Quem respondeu que não, acertou. E agora na trilha do elefante? Vejam só. Página, xícara, chapéu e sofá. Ai, todos têm um sonzinho aberto, certo? Então, se é um sonzinho aberto, é o acento agudo. Então, vamos ver aqui, ó. Página, xícara, chapéu e sofá. Muito bem, crianças! E o nosso acento agudo aqui no início era amarelo. Então, quer dizer que nós vamos pintar aqui de amarelinho todas essas palavrinhas, olha lá. Vamos pintar só as palavrinhas da nossa trilha. A trilha do seu elefante aqui teve que ser acentuada, ele tinha esquecido dos acentos. Muito bem. E agora a trilha do coelho? Vamos ver se a trilha do coelho precisa de acento? Então tem lá, você, tênis, mês e gênio. Será que precisa? Quem respondeu que sim, acertou. E qual acento é? O circunflexo. Então, você, tênis, mês, gênio. Muito bem, crianças! E lá no começo o acento circunflexo era azul, então nós vamos pintar aqui também. Vocês podem fazer a mesma trilha aí em casa. Enquanto a prof está pintando, vocês podem ir copiando. Prof, posso copiar só a trilha que está faltando os acentos? Claro que pode. E agora vamos ver aqui a trilha do seu urso e da dona ursinha ali, ó. Vamos ver. Lenço, papel, boneca. Ah, tem uma palavra ali que deixou em dúvida, não é mesmo? Boneca. Apesar da gente falar né, não tem acento, certo? Aqui a pronúncia do né se transforma em né para dar coerência à palavra. Certo, crianças? Muito bem! E agora, para completar a nossa aula, nós vamos fazer um jogo juntos. E para jogar, eu vou convidar uma professora muito especial, que é a prof. Audrey, não é mesmo? Vamos lá? A prof vai colocar aqui do lado. Olá, prof, tudo bem? Olá, prof. Daiane, tudo bem? Tudo Oi, bem. Crianças, tudo jóia? Então, prof. Audrey, vou colocar aqui do ladinho. Que jogo bonito, prof. Você viu? Olha só! E é um jogo legal da nossa história, prof. Audrey, porque aqui, ó, é a largada do jogo. E nós temos que percorrer essa trilha para chegar no rabanete. Joia! E você lembra, prof. Audrey, dos nossos personagens da história? Ah, eu lembro. Tinha o vovô, a vovó, a neta, o cachorro, o gato e o rato. Isso mesmo, prof. E olha só, eles apareceram aqui, crianças. Ai, que joia, que bonitinho. Prof, você tem que escolher um personagem para te representar aqui na nossa trilha. Eu quero o cachorro. O cachorro. Pode ser, prof? Pode ser. E eu vou ser a neta. Olha lá. Então, esses outros personagens... Era o Totó, né? Nem era o cachorro, era o Totó. O Totó. E a minha neta, eu coloquei o nome dela, vocês lembram lá no começo? A Heloísa. Então, eu vou ser a Heloísa. Então, tá já. Prof, vai funcionar assim. Nós temos uma legenda aqui. Então, nós temos que seguir o que essa legenda diz. A legenda, ela vai indicar o que nós temos que fazer no jogo. Joia. Então, quando cair na borboleta, jogue outra vez. Oba. Nós vamos jogar o dado outra vez. Quando cair na dona formiguinha, conte a história. Mas pode ser só uma partezinha da história, então prof. tá bom. Tá bom? Vai que eu não lembro tudo, né? Mas a gente se ajuda, né? Ah, então tá joia. A Joaninha avance 5 casinhas. Ai, a Joaninha também é legal de cair. Essa é joia. E a dona Minhoca volte 2 casas. A Minhoca na história, além de comer um pedacinho, ainda quer que volte aqui no nosso jogo. Então agora nós vamos jogar o dado. Combinado? Pode começar, prof. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. 5.
1, 2, 3, 4, 5. Opa! Olá, já caí na borboleta Joga e outra já vez. vou jogar outra vez. Certo, hoje eu ganho. 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem, agora é minha vez. Vou pegar o dado. 2. Então vamos lá. 1, 2. Agora você, Agora prof. é minha vez. Nossa. 2. 1, 2. Quase caiu na formiguinha, Quase prof. tive que contar a história já. Vamos girar esse dado aqui. Opa, caiu no 6. Caiu no 6, não é mesmo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você, prof. Olha, 4 de novo. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora é minha vez. Vamos lá, quem que vai chegar no seu rabanete antes? Opa, caiu 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, prof, cheguei bem pertinho. Já tá pertinho agora. Ih, gente. Não sei se a professora Alda vai ganhar, não. Ó lá, caiu no 1. Só um andei. Só um? Só um, mas Vamos tá bom. lá. Tá bom, né, prof? Eu vi que tem uma escada ali bem bonitinha também para no meio do jogo. Aham, E que dá pra gente subir. Dá pra subir essa escada. Agora o meu caiu no 2. Ó lá, empatou agora, professor. Um, Ficou dois, juntinho comigo. Coloquei do lado, prof. Os dois amigos juntos agora. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está perto da escada, prof. Vai poder subir aí. 3. 1, 2, 3. Chegou na Joaninha, Joaninha profe. aqui, ó, vamos ver na legenda, Joaninha? Avance 5 casas. Então, vou colocar lá. 1, 2, opa, 3, 4, 5. Quase na escada, prof. Quase que subi a nossa escadinha ali. 4. 1, 2, 3, 4. Prof, agora que eu vi que dá pra descer ela também. Dá, prof. menina, Adri, você já passei. passou essa etapa. Epa, desculpe aí, eu andei com o teu. Andou com o meu, prof, pode mudar. 1, 2, 3, 4, voltei já. 1, 2, 3, 4. É que o teu tava na frente. O teu tava na frente, já queria ganhar, professora Daiane. Olha lá, desculpa, já arrumei. Agora o meu caiu no 4, vamos ver. 1, 2, 3, ufa, 4, Passou. passei. Eu ainda não. Porque a escada diz pra descer tudo de volta ali. Ufa, vou passar da escada também. 1, 2, 3, 4. Olá, prof. Agora Aldri. eu andei com o certo. Agora sim, muito bem, prof. Mas não faz mal, a gente já arrumou. 2. Então eu vou andar 2 casinhas. 1, 2. A prof pode ganhar agora, dependendo do número que tirar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, prof! Quase. Falta só uma casinha pra você. 3. Vou caminhar. 1, 2, 3. Vai lá, prof. Agora eu tenho que tirar 1, será? Ah, dá até pra tirar mais, não faz mal. 4. Muito bem! Errei! Cheguei Quem no chegou rabanete. no rabanete? Já A prof. passei do rabanete. Parabéns, prof. Obrigada, prof. Daiane. Obrigada por ter vindo brincar Obrigada comigo. por me convidar. Imagine. Tchau, crianças. E agora, crianças, vamos ver se nós alcançamos todos os objetivos da nossa aula? Vamos ver lá com a professora. Ler e compreender com a ajuda da professora o conto acumulativo Grande Rabanete. Nós lemos, nós compreendemos, fizemos a interpretação, brincamos. Então, alcançamos o nosso objetivo. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais.
Sim, nós usamos a imagem, nós escrevemos, usamos o quadro. Perfeito, alcançamos o nosso objetivo. Diferenciar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. Também, a professora na atividade de acentuação trouxe todas essas letrinhas para vocês estarem diferenciando aí na casa de vocês, através da leitura e através da cópia dessas palavras também. Então, crianças, eu espero vocês na próxima aula. Um super beijo! Tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem? Então vamos continuar nossa semana, né? Vocês lembram qual que é o tema da semana das nossas aulas? O trabalho, né? Então vamos lá. Então o tema, trabalho e profissões. E o nosso objetivo é reconhecer que algumas profissões modificaram ou desapareceram, dando lugar a outras. Como assim desapareceram? Sumiram? Eu já vou explicar isso para vocês, né? Então vamos ver lá, vamos lembrar, vamos fazer voltar aquela memória, vamos ativar. Então na outra aula a professora trabalhou por que as pessoas trabalham, né? E que é por meio do trabalho que o ser humano transforma a paisagem, cultiva alimentos e cria animais. Constrói moradias, cidades, estradas, pontes, produz ferramentas, utensílios, máquinas, entre outros, né? Então sempre tem que haver, infelizmente o trabalho sempre vai ter a ver essa mudança com a natureza, né? Essa paisagem. Também vimos, né, lá, escutamos a história, né, da contadora Patti, que nos mostrou, né, que o primeiro trabalho ali foi o quê? Foi o da pré-história, que era o homem da pré-história, que era aquele trabalho para sobrevivência. Depois nós vimos que a partir não se tornou mais só sobrevivência, nós queremos a comodidade, de ser mais rápidos também para fazer as nossas comidas, né? E por último ali que nós estamos todos interligados com a tecnologia e o trabalho passou a ser sobrevivência, comodidade e agilidade, né? Então nós estamos nessa fase da agilidade, que a gente quer coisas mais rápidas, que tudo seja mais rápido na nossa vida, né? E isso é um problema às vezes. E também vimos que tudo que o ser humano depende da natureza, pois é ela que fornece tudo o que ele necessita para sobreviver. Então, se a natureza nos fornece tudo que nós precisamos para sobreviver, por que será que a gente acaba desmatando, queimando, poluindo? Por que será? Será que se nós precisamos dela para sobreviver, por que será que a gente tem essas atitudes? Vão pensando aí também, que também na outra aula vai ser o nosso tema, vai ser sobre isso. Então, pessoal, agora vamos ver então as formas de trabalho e profissão. Então, vamos ver lá. Então, a profissão aqui que nós temos, qual que é? A do motorista, né? E qual é o trabalho do motorista? O trabalho do motorista, então, o que que é? É conduzir as pessoas de um lugar para o outro, né? E pode ser aí tanto o motorista de ônibus, nós temos motoristas de carros, de Uber, temos de caminhão, né? Então, o caminhão, ele também transporta mercadorias de um lugar para o outro, né? E aqui, qual é o trabalho aqui? O trabalho, é o do feirante, né? Que é onde que o feirante ele fica na feira, né? O feirante trabalha na feira. E qual é a profissão do feirante? Ele vende frutas, ele vende verduras e geralmente ele tem mais de uma profissão, porque ele mesmo é o agricultor, que ele acaba indo plantando, né? Colhendo e levando para vender lá. E aqui, qual é qual o trabalho que é?
Ah, é o trabalho do carteiro, né? E eu gosto muito também, quando eu falo na questão do carteiro, para vocês lembrarem um pouquinho lá da história, lá quando a professora contou lá dos tropeiros, né? Porque os tropeiros, podemos dizer assim, que eles também tinham a profissão de carteiro, porque eles levavam a mensagem, levavam as cartas de um lugar para o outro, né? E a profissão do carteiro é essa, é de levar aqui a correspondência. Antes eles trabalhavam só, eles não entregavam essas correspondências a pé, né? Agora, na minha casa, por exemplo, eles já vão de moto ou usam até mesmo a bicicleta para entregar. E não só cartas, eles entregam também embalagens, né? De pequenos portes, os carteiros também fazem isso daqui. Então aí, pessoal, o que vocês estão vendo? Ah, nós estamos vendo aí, né, o gari, né? Então a profissão dele é o gari. Qual é o trabalho dele? Ah, é de manter limpa as cidades, as ruas, a conservação da nossa cidade, né? Um trabalho muito joia e que a gente deve reconhecer todo dia e ajudando eles a não jogando papelzinho de bala, embalagens no chão. E aqui, conhecem? Ah, qual que é a profissão? É o médico, né? E o que o médico ele faz? Ah, o médico ele cuida da nossa saúde, ou de uma forma preventiva, ou até mesmo quando a gente já está doente, né? Ele diagnostica e nos dá o remédio, né? E nessa época de pandemia, eles estão sendo muito requisitados, né? Então aqui são algumas formas de trabalho e profissão que a professora trouxe, mas existem várias outras que vocês conhecem aí na casa de vocês. E perguntem para o pai, perguntem para a mãe qual é o trabalho deles, qual é a profissão deles, para que tenho certeza que vocês vão fazer grandes descobertas aí na casa de vocês. E aqui, profissões que se modificaram e desapareceram. Só que antes da professora mostrar essas profissões, eu quero que vocês olhem lá na bancada da professora. E aí, conhecem esses objetos aqui? Ah, estão lembrando lá da minha aula de fontes históricas? A professora trouxe alguns deles para nós mostrarmos aqui alguns trabalhos que se modificaram ou até mesmo que desapareceram. Então vamos ver aqui, quero que vocês olhem aqui. O que nós temos aqui? Um telefone, né? Até a professora não trouxe assim um telefone tão antigo, né? Que profissão será que tem a ver com o telefone? Vamos ver lá no nosso painel? Ah, a telefonista. Só que a telefonista daquela foto ali, ela é bem diferente da profissão de telefonista que nós temos hoje. Por quê? A telefonista antes, ela era assim como tinha muito poucos telefones nas cidades, a gente ligava para a telefonista, ela colocava o pluguezinho, você dizia, ah, eu quero falar na casa 7. Ela ia lá no número 7, colocava lá e daí você tinha ligação liberada para aquela casa. Hoje, a modernidade que nós temos, até em muitos casos, quem é telefonista é um robô, que acaba ligando para a nossa casa e falando, né? Então vocês vejam, e muitas vezes a telefonista e a secretária acabam fazendo a mesma função, certo? Agora vamos olhar aqui. Lembram dessa máquina aqui que a professora trouxe, que é a máquina de datilografia? Olha, que ela virava, a gente colocava o papelzinho aqui e aqui a gente ia digitando. Vamos ver lá no nosso painel qual profissão? Ah, do datilógrafo. Será, pessoal, que existe ainda o datilógrafo? E se eu falar que agora nós temos os digitadores? Né? Então essa profissão aqui, ela foi, bem dizer, extinta, ela não existe mais. O que existe agora são os computadores, onde as pessoas digitam nos computadores, né? E é uma coisa mais rápida e como aqui, se errasse na máquina datilógrafa, o que acontecia? Você tinha que tirar todo o papel e ia para o lixo, não tinha como arrumar. Agora, com os computadores, você consegue digitar ela e você imprime
Ou se errou, você arruma e vai. E além agora dos computadores, a gente consegue fazer essa digitação até mesmo no celular. Então aqui o telefone também deu vez ao celular, que é muito usado, e a máquina datilógrafo também acabou dando vez ao celular, que a gente consegue fazer essa digitação no próprio celular também. Temos agora esse aqui. Vocês lembram? Eu falei o que era esse aqui. Esse aqui a professora trouxe, ele é um lampião. Por quê? Porque antigamente o lampião era muito usado. Agora não é, agora só é uma relíquia mesmo, é uma o quê que mesmo? Uma fonte histórica para contar o passado. Lembram lá da minha aula? E qual profissão será que está ligada com essa? Com o lampião? O acendedor de poste. Pense, gente, que antes nós não tínhamos luz elétrica, então a luz se acendia, vinha esse senhor que passava e acendendo os lampiões. Ele é um pouquinho diferente, a professora só trouxe esse aqui para vocês terem uma noção, né? Mas eles iam acendendo. Quando chegou a luz elétrica, a eletricidade, lembrando que a primeira praça a ter luz elétrica, que vocês lembram qual que eu falei? Ah, Praça Marechal Floriano Peixoto, né? Foi a primeira praça a ter luz elétrica. As ruas eram assim, com esses postes, e iam acender, o acendedor de lampião ia lá. Mas não era todas as ruas. Lá na vila mais distante, não tinha, era tudo no breu, né? Era tudo no escuro, então ficava mais no centro da cidade. E aqui, essa aqui é fácil. Essa aqui não é que não exista mais, ela só se modificou um pouquinho, né? Então é o fotógrafo. Como assim modificou, professora? Ah, é que antes você, para tirar uma foto, o que fazia? Se reunia toda a família, você chamava um fotógrafo para tirar uma foto, uma lembrança daquela família, porque era muito caro. Como quando eu estava fazendo essa aula, minha mãe relatou assim, eu tenho uma foto de criança, ela tem 8 irmãos, né? E acabou que só ela, que é a filha mais velha, tem a foto. Então eles acharam que isso aí iam ter né? Então vamos tirar desse, mas quando foi vindo os outros, começou a ficar muito caro para tirar a foto. Hoje, como que nós tiramos fotos? Se eu quero tirar uma selfie, tiro pelo celular. A gente não chama um fotógrafo para ir na sua casa tirar foto. O fotógrafo ele ficou para datas especiais, como formatura, casamento, aniversário de 1 ano, de 15 anos, que a gente contrata um fotógrafo. Senão, tira pelo celular mesmo, né? Então, mais um instrumento, né? Vamos dizer assim, que o celular acabou sendo utilizado também. E esse aqui, eu adoro esse aqui. Esse aqui eu já mostrei para vocês. Esse aqui vocês vão tirar de letra, né? Quem que é? A passadeira. Olha lá, ela passando bem igualzinho esse ferrinho que a professora trouxe aqui para vocês, né? Então também, não é que não exista mais, mas o que aconteceu? Ela foi se aprimorando. Agora não se usa, graças a Deus, esse ferro aqui, porque esse ferro aqui, judiação, né? Devia ser muito difícil, mas o que? Geralmente a passadeira agora são as empregadas domésticas, né? Que vêm na casa, acabam limpando a casa, lavando, passando. Mas antes tinha só as passadeiras. E a gente consegue entender por quê? Porque era muito sacrificoso, né, gente? Pense, isso daqui pesa e pesa bastante, né? Então elas acabavam pegando as roupas, as trouxas de roupa, como chamavam, e acabavam levando para passar, né? Então aqui a professora trouxe algumas profissões para vocês entenderem, né? Como que se deu essas modificações ou por que até algumas profissões foram extintas, né? Não existem mais. Agora, eu quero que vocês conheçam o André Vicente da Escola Sebastião e ele vai ter uma pergunta para vocês. Professora, você pode falar alguma profissão do antigamente? Posso sim, André, e não vou só falar, eu vou trazer uma entrevista da senhora Vera Gaide. Ela tinha uma leiteria, então ela que vai contar como que era essa profissão de antigamente. Vamos ver? Fui casada com Germano Gaide, quase 40 anos.
E a gente começou com leiteria, que já era do tempo da minha sogra, mas só tinha leiteria, assim, tinham as estrebarias, mas não tinha vaca. Então a gente começou lá no São José, perto do Campo do Palmeira. A gente com sacrifício foi comprando vaquinha, comprando umas vaquinhas, pondo leite, tirava leite e entregava no centro da cidade. Naquele tempo era no centro da cidade, porque a cidade era longe. Então não tinha casas, era só mais no centro. Há 50 anos para trás, pense. Tinha só, ele entregava até naquela Vila Hilda, que daquilo já era de família entregar o leite lá, na Vila Hilda. Minha sogra trabalhou nessa Vila Hilda. Aí fomos lá, mas daí começou a ficar pequena, a cidade começou a crescer e a gente não podia ter as vacas. Tinha vaca que pulava cerca, incomodavam. Ali nós começamos o Tânia tudo do zero, fazer estrebaria, muito sacrifício. E muito sacrifício mesmo, ninguém calcula. E eu cansei de limpar a estrebaria, carrinhos, que não eram esses carrinhos que tem agora de ferro, com pneu. Era carrinho feito em casa, de madeira. Então você carregava o esterco ali e ia para o esterqueiro. Então aquela madeira inchava. Era muito pesado. Então se tirava leite com a mão. Então, e ele entregava também, continuou entregando daqui do Tânia no centro da cidade. Você vê quanto é a distância. De carroça. De carroça. De charrete, não é carroça. Charrete. Carroça ela é mais grande, charrete é mais curtinha. Entregando de charrete. Daí fomos indo, compramos uma Kombi. Nossa vida aqui. Compramos uma Kombi, né? Aí esta Kombi servia para carregar porco, carregar vaca, terneiro, leiteria se lavava e carregava os litros. Ele chegava já na hora do almoço, porque a gente levantava às 5h30 da manhã, isso era sagrado. Tirava o leite, coava o leite, enchia, ele saía. Aí a gente lavava os litros e tal, de tarde e de novo. Geralmente à tarde o leite ia para os terneiros, porque a gente queria criar terneiro para aumentar as vacas. Uma vida de trabalho. Daí se plantava verdura, se vendia verdura, plantava milho para o gado e mudava pasto para o gado. Daí fomos indo, a gente já estava cansado, tinha bastante vaca naquela época, que a gente, graças a Deus, a gente foi progredindo, mas trabalhado. Aí nós compramos uma ordenhadeira. Daí, de repente, não podia mais entregar leite de litro. Foi proibido, os anos foram passando. Então não se podia mais. Abatava proibido. Então a gente fez uma banca na frente da chácara e um caminhão da Batavo vinha buscar. E nós tirávamos leite com a ordenhadeira. E o leite ia, eles lá qualificavam o leite e pagavam para nós, integral, tá? Não era tão trabalhado. E aí, né, pessoal, legal, né? Dá pra gente até imaginar como era difícil, né, nessa época, né, quanto era sacrificoso para eles, né. E uma parte que eu gosto bem legal, quando eles falam que eles eram ali na São José, e a São José ficava bem longe do centro da cidade, né, e agora vejam, bem dizer, centro da cidade, né, e que eles também entregavam leite aonde? Aonde? Um patrimônio que eu adoro, na mansão Vila Hilda, né. Então eu quero agradecer muito a senhora Vera, né, que fez esse relato. E agora nós vamos sair um pouquinho do passado e vamos agora entrar na época atual, com as novas profissões. Eu tenho certeza que vocês sabem mais que a professora dessas novas
profissões. Então, primeiro nós temos o influenciador digital, né? O que seria os influenciador digital? São os youtubers, né? Por que influenciador? Porque eles ensinam, eles influenciam em questão de maquiagem, questão de roupa, questão de comportamento. Então, por isso que eles são influenciador digital. Temos também os especialistas em links patrocinados. O que são esses links patrocinados? Vocês já experimentaram, vocês estão lá assistindo um videozinho e de repente entra uma propaganda? Ou vocês estão fazendo uma pesquisa lá sobre floricultura, de repente tem um link que se você clicar vai em propagandas de floricultura, onde que tem na cidade. Então são esses especialistas que colocam essas propagandas assim nos links que a gente está assistindo. Então por isso que são especialistas em links patrocinados. Temos também o desenvolvedor de aplicativos móveis. Qualquer joguinho que vocês forem baixar aí no celular de vocês, são eles que criaram. Então colocam, ou até mesmo no banco que a mãe utiliza, qualquer aplicativo do YouTuber, são eles que desenvolvem. E esse aqui que eu achei o máximo quando eu fui pesquisar, que eu nem sabia que existia isso, mas queria ser. Gestor de mídias sociais. O que é isso? Supondo lá que tem um artista muito famoso e ele não tem tempo de ficar alimentando a página dele, do Facebook, do Instagram. O que ele faz? Ele contrata um gestor de mídia social que vai estar colocando as fotos, as novidades dele no site. Chique, né? Muito joia, né? Bem legal. E que são as novas profissões? Vocês conseguiram notar a diferença de uma para outra, né? Como a tecnologia, lembram lá daquelas anteninhas lá quando a professora mostrou da agilidade? Então, essas são mais envolvidas com a tecnologia. E agora o André vai fazer uma outra pergunta para nós. Professora, agora você pode falar alguma profissão atual? Uma profissão atual. E não vou falar uma, eu vou trazer duas youtubers que vão contar para vocês como que é essa profissão do youtuber. Então a primeira é a Quinta Misteriosa, a página dela, né? Então vamos ver o que ela vai nos contar. Oi, eu sou a Jaqueline Guerreiro e a minha profissão hoje é youtuber. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos e esse é meu trabalho. Sobre a minha rotina de trabalho, antes da pandemia eu não tinha muito uma rotina, cada dia era diferente, cada semana era diferente, viajava muito. Então agora com a pandemia eu fico mais em casa e aí acabou que agora eu tenho um pouco mais de rotina, né? E basicamente o que eu faço todos os dias é gravar publicidades, gravar vídeos, fazer roteiros. Como eu disse, tem as publicidades, né? Então eu tenho trabalhos para entregar para as marcas, né? Que trabalham comigo. Então, às vezes vídeo, foto, stories, enfim, N coisas. E aí eu tenho que fazer tudo isso. Eu leio muito também, eu trabalho muito com marcas que vendem livros. Então eu leio muito, às vezes eu tenho que ler um livro inteiro para daí entregar esse trabalho para a marca. Então basicamente minha rotina é essa, entre todas essas coisas, cada dia eu faço um pouquinho. E o que eu mais gosto do meu trabalho é o fato de simplesmente não ter uma rotina pré-estabelecida, por exemplo, de eu chegar no escritório, se eu trabalhasse em escritório, e fazer a mesma coisa todo dia. Na minha vida, basicamente, todo dia é um pouco diferente, então eu não tenho uma rotina assim 100% que é a mesma sempre. Eu também amo não ter chefe, né? Eu sou minha própria chefe, então eu faço as coisas no meu tempo, eu mesma monto os horários em que eu vou gravar, em que eu vou fazer tal coisa. Lógico que tem que ter uma organização para funcionar, mas eu mesma mando nessa organização, então essa parte também é bem legal. A parte mais difícil do meu trabalho é conseguir conciliar todas as coisas, que é trabalhar, entregar todas as publicidades, gravar vídeos, cuidar da minha casa. Enfim, são muitas responsabilidades, eu sou só uma, então essa parte é um pouco difícil. Eu também sou conhecida por muitas pessoas, eu tenho muitos seguidores, então são muitas pessoas que você tem que tentar agradar com os vídeos, com o que você posta, e nem sempre você consegue. Então você é muito julgado por muitas pessoas o tempo todo, é uma coisa também que não é muito legal, mas tem que aprender a lidar. Às vezes as pessoas podem ser bem más na internet e comentar coisas, falar coisas bem maldosas pra você, e você tem que saber filtrar e ver sempre o lado bom, tentar sempre ver o lado bom e deixar esse lado ruim um pouco mais de lado, porque não é fácil ouvir críticas o tempo todo. E porque eu trabalho com isso, foi uma coisa assim, uma consequência, na verdade, porque eu comecei a fazer isso simplesmente por gostar,
por ser um hobby. Então eu me formei, eu sou jornalista, e logo que eu me formei eu decidi focar 100% nisso, né, em ser uma influencer, em ter um canal no YouTube, fazer esse canal crescer, e aí deu certo. E eu amo o que eu faço, então hoje eu trabalho com isso. E aí, pessoal, gostaram, né? Então, essa foi uma. Agora nós vamos ver a outra youtuber, que a página dela é Creide Dai Lima. Então também, e lembrando, as duas, melhor, as três aqui que deram entrevista para nós, todas pontagrossense, né? Então são youtubers pontagrossense. Então procurem lá a página delas para nós também dar uma moralzinha pro povo pontagrossense, né? Então vamos lá. Oi, tudo bem? O meu nome é Daiane Cristina de Lima, mas eu sou conhecida como Creide nas redes sociais. A minha profissão é influencer digital. Você já ouviu falar? Eu também sou maquiadora e também sou palestrante. O meu local de trabalho agora é no estúdio de gravação, tenho um escritório que eu administro a minha empresa, mas antes disso eu fazia tudo em casa, porque no começo a gente não tem recurso. Então, se a gente quer realmente ter essa profissão de influencer digital, tem que começar com o material que tem, e foi assim que eu comecei. A rotina do meu trabalho é uma rotina bem intensa. De manhã eu fico com as minhas crianças em casa, eu cuido da casa, faço almoço. Eu procuro ficar o máximo de tempo com as crianças, porque à tarde eu venho para o meu escritório e eu fico aqui durante muito tempo, que é onde eu crio os meus conteúdos, onde eu administro a minha empresa, onde eu crio muitas coisas. Então, geralmente eu começo a trabalhar 1 da tarde e lá pelas 8 da noite eu tô voltando embora. É um trabalho que exige bastante dedicação diária, porque para alimentar conteúdo nas redes sociais precisa ter muita criatividade e fazer muitos conteúdos. O que eu mais gosto do meu trabalho é quando as minhas seguidoras me dizem o quanto eu fui assertiva naquele conteúdo que eu postei. Seja algo que fez as pessoas darem muita risada, seja algo que fez com que as pessoas se emocionassem. É muito importante saber que o teu trabalho está impactando vidas, ou seja, está transformando vidas, seja da forma que for, né? Plantando bem. Então, quando eu recebo uma mensagem lá falando: ai, Creide, teu vídeo me motivou, teu vídeo me fez dar muita risada, essa é a melhor parte do meu trabalho. A parte mais difícil do meu trabalho é que em algumas viagens eu preciso ficar longe da família. Isso dói um pouco o coração, mas a gente sabe que é pro bem deles, né? Mas isso é difícil mesmo. Eu trabalho com isso, eu vou contar pra vocês, porque é como se eu estivesse realizando um sonho de infância. Quando eu era criança eu queria ser artista, eu queria morar dentro da televisão, eu queria trabalhar junto com os Silvio Santos. Mas isso não aconteceu dessa forma. Mas Deus deu a oportunidade de me tornar Creide, uma influenciadora digital das redes sociais. Eu agarrei essa oportunidade com todas as forças, fiz o meu melhor, porque se a gente ficar parado, a gente não consegue realizar sonhos. E hoje eu sou uma artista, hoje eu sou conhecida nacionalmente, já fui em redes de TV e isso é encantador. Realizar esse sonho é maravilhoso e eu amo muito o que eu faço nas redes sociais. Eu acho que eu não trocaria por nada não, viu? Legal, né, pessoal? Viu? As duas ali, né, youtuber, elas destacam bem o que? A dedicação e o estudo, né? Então, para você ser um youtuber, vocês têm que ter isso em mente. Dedicação, estudo, saber falar bem, se expressar bem, né? Então, queria agradecer as meninas, né, por estarem compartilhando um pouquinho, né, da história delas aqui com nós. Agora, vai ter uma parte chata, mas não é tão chata. Eu só vou explicar a atividade que vai estar no site lá, os que as professoras vão colocar para vocês. Então, vocês vão ter que fazer uma entrevista com uma pessoa da família ou alguém próximo. O que vocês vão perguntar? Qual é o nome da pessoa de quem você está entrevistando? Qual é a sua profissão? E como é a rotina do seu trabalho? O segundo ano, que talvez sinta um pouquinho mais de dificuldade para estar escrevendo as respostas, pode pegar a folhinha, entrega para a pessoa e ela preenche e daí vocês leem o que escreveu. Tá certo, pessoal? Então vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos dessa aula? Nosso objetivo, né? Foi só um objetivo.
Então, reconhecer que algumas profissões desapareceram e deram lugar a outras. Eu acho que ficou bem evidente isso, né? Quando a professora mostrou ali a banca para vocês, com as youtubers, né? Que é a modificação, com a entrevista da senhora Vera, que foi um doce para nós, né? Então, eu acho que ficou bem certinho esse objetivo, né? Então, vamos colocar um Vzinho lá que nós conseguimos atingir. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conhecer e entender um pouco mais sobre a arte no período clássico e no período medieval. Começamos nossas investigações lá no período pré-histórico, lembram? Onde descobrimos que foram com os homens da pré-história que a arte começou. A próxima parada foi no Egito, onde aprendemos mais um pouco sobre a evolução da arte com essa civilização antiga. Nessas viagens, eu conheci duas pessoas que deixaram um recadinho para nós. Vamos relembrar? Valorizem a história. Cada geração contribui para a evolução. E o mais importante, valorizem a natureza, preservem e vivam na simplicidade das coisas. Aprendam com o passado. Cuidem e valorizem a nossa história. Viva o seu presente. Cuide-se e acredite em seu futuro. Muito importante o que disseram, não é mesmo? E agora? Como essa história continua? Opa! Algo está acontecendo! Uau! Onde estou? Alguém sabe? É a Grécia! Aqui tudo é tão belo! Para os gregos, a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Desenvolveram grandes ideias. Não é à toa que a Grécia é chamada o berço da civilização. Beleza, justiça e verdade, nenhum existe sem o outro. Olhem essa escultura! Sabiam que tem 3 períodos? Arcaico, a imagem humana muito próxima da realidade. Clássico, a figura humana representada de maneira mais real e natural. Helenístico, período da expressão e emoção. A representação do homem, a busca pela perfeição, a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das principais características que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Ah, os templos! A arquitetura desperta muito interesse. Construídos para os deuses. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Existiam 3 estilos de coluna: dórico, o mais antigo e simples; jônico, leveza de suas linhas; e coríntio, com mais detalhes. Na pintura temos a arte cerâmica,
Os vasos gregos são muito conhecidos por seu colorido. Suas pinturas reproduziam cenas do dia a dia e histórias da mitologia grega. Uau! Esse lugar onde estou agora! Vamos falar sobre maneiras de contar histórias. Quem pensou em teatro? Acertou! O teatro foi criação dos gregos. Teve origem nas festas que saudavam o deus Dionísio. Foi uma das formas mais ricas de arte, com espetáculos de mímica, dança, música e recitais de poesia. Eram situados assim, ao ar livre, como vocês estão vendo, em locais com boa acústica. Havia 2 tipos de teatro: tragédia, histórias trágicas, e comédia, que contava histórias de maneira engraçada. E a música na Grécia? A música é uma das marcas registradas do espírito do povo grego. A música está relacionada com as 9 musas, deusas que inspiravam os artistas. A princípio, a música estava ligada à poesia. O canto coral era a mais elevada manifestação da música grega. Realizavam festivais e competições de corais. Foi nesse período que o filósofo Pitágoras fez uma descoberta sobre os sons. Vamos ver o que ele descobriu? Um dos estudiosos que descobriu as notas musicais foi Pitágoras, que percebeu a relação entre o som e o tamanho dos objetos que o produziam, e resolveu entrar mais a fundo nessa descoberta, criando assim um instrumento chamado monocorde, que, como o próprio nome já diz, é um instrumento que possui apenas uma corda. Nesse instrumento, Pitágoras percebeu que a diferença entre as notas se dava a partir da divisão da corda. Pitágoras conseguiu entender as notas através de frações matemáticas. Dividindo a corda, ele percebeu que a corda soava diferente a cada toque. Viram? Ele fez algo muito importante para a música. Legal, não é mesmo? A música me lembra dança. Vamos ver e ouvir um pouquinho? A dança reúne as pessoas em festa. Os gregos acreditavam que a dança era um presente dos deuses para o homem esquecer através dela suas dores e tristezas da vida. É um meio de cultivar tanto o corpo quanto a alma. A arte grega inspirou muitas civilizações.
atingindo um grau grandioso de perfeição. Opa! Novamente algo está acontecendo! Para onde será que eu vou agora? Vão pensando aí. Onde estou? Já sei, observando esse lugar. Estou no período medieval, onde a igreja influenciava bastante as produções culturais, marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. Olha a arquitetura dessa igreja. Arcos, colunas grandes, a riqueza de detalhes, imagens e pinturas decoram o templo. Mosteiros e igreja em estilo românico, feitas em paredes, pedras grossas e fortes, colunas, janelas pequenas, pouca iluminação. Dentro da construção, arcos arredondados. Olhem essa outra igreja! Tem um diferente estilo, bem altas. Até parece que chega ao céu olhando da onde estou. Muitos detalhes. Essa tem estilo gótico. Arcos em formato oval, paredes altas, janelas maiores que serviam para a entrada de luz, diferente da românica, que tinha pouca iluminação. Agora, aqui tem mais iluminação, com esses belíssimos vitrais repletos de cores que contam histórias através do desenho. Tem os castelos, estrutura, parede forte, cercado de grandes muralhas, torres, construídos principalmente para manter os inimigos distantes. Pedreiros, artesãos, carpinteiros, marceneiros e outros profissionais trabalhavam bastante. Os castelos demoravam anos para serem construídos. A música. Sim, nas igrejas, com o canto gregoriano. Ouçam. Sabiam que foi nessa época que o monge Guido d'Arezzo deu nome às notas musicais, usando as sílabas iniciais de um poema em latim? Vamos ouvir? Se quiserem, podem até tentar acompanhar. Resonare fibris, mira gestorum, famulitiorum, solve voluti, labireatum, sancte Ioannis.
Já a música popular era interpretada pelos trovadores e menestréis, poetas, cantores que levavam com voz, instrumento e encenação histórias por onde passavam. Vejam e se divirtam um pouquinho. Dança medieval era muito comum, tanto nos palácios como no campo. As danças da corte, passos mais lentos, enquanto que as danças camponesas com passos mais rápidos. Dançada em grupos, em rodas ou fileiras. Vamos... Sua origem está ligada às celebrações religiosas. Mais tarde, o teatro foi se adaptando às mudanças e contando histórias sobre a vida, o dia a dia, os costumes. As encenações eram realizadas dentro das igrejas e em lugares ao ar livre, como por exemplo, nas ruas, praças. Puxa, que lugar incrível! Como eu aprendi! Espero que vocês também! Quanto conhecimento! Mas como sempre digo, meu tempo está acabando e eu preciso voltar. Cheguei! Aqui estou! Como é bom conhecer, aprender com o passado para entender o presente. Vamos ver o que aprendemos com a aula de hoje? A Grécia é o berço da civilização e as artes desenvolvidas nesse período buscavam a beleza e perfeição. A Idade Medieval foi marcada pela influência da Igreja nas composições artísticas. As igrejas, os castelos e os vitrais são exemplos maravilhosos da arte medieval. Valorizem a arte, valorizem a cultura de todos os povos. Até a próxima!